estamos aqui entrevistando o Marcelo Calado. Olá, Marcelo Calado, como é que você está? Tudo bem, meu amor, seja bem-vinda, viu? Muito obrigada. Então, vamos começar com as primeiras perguntas. Marcelo Calado, o que você queria ser quando você era criança? Bom, eu sempre quis ser artista, sabe? Sempre gostava de dançar, de cantar. Mas a minha mãe me contava que quando eu era criança eu queria ser aeromoça. Aí depois eu mudei, disse, não, eu quero ser presidente do Brasil, já pensou? Aí depois foi que despertou, no caso, eu sempre quis ser o artista, sempre gostei de trabalhar com comunicação. E aí foi quando eu descobri que eu queria ser jornalista, eu tinha 12 anos. Entendi. Quais foram qual foi as suas influências? A minha maior influência foi o William Bonner. Até hoje ele apresenta, né, o Jornal Nacional. Eu sempre assisti o Jornal Nacional. É um jornal que ele tá há mais de 40 anos no ar e todo mundo assiste, né? A família inteira senta para assistir. Então, de fato, ele foi a minha principal influência. Ele e a Fátima, na época, que também apresentava o Jornal Nacional. Fale um pouco de quando você decidiu viver do jornalismo. Quando eu decidi viver do jornalismo, bom, eu entrei na faculdade de jornalismo e foi quando eu também me tornei estagiária. Eu trabalhava como estagiária em um jornal impresso. Hoje em dia não tem esse hábito mais de jornal, né? Vocês já pegaram o século XXI aí, então o jornal já está digitalizado. Mas na época que eu comecei a ser estagiária, há cerca de 17 anos atrás, eu trabalhava num jornal impresso e eu escrevia sobre a era digital, era um caderno digital, né? Olha só que ironia do destino. Hoje tudo é tão digital e na época eu achava chato. Eu dizia, ai, que saco. Eu vou escrever sobre digital informática, esse negócio chato, mas tudo bem, vamos lá. Então eu comecei a escrever no jornal impresso. Foi depois de um tempo que eu consegui um estágio na televisão. E aí eu falei, é isso que eu quero para minha vida. Foi quando, de fato, eu comecei a focar. E eu tive uma oportunidade, anos depois, de trabalhar como produtora na TV. O que é o produtor de TV? Sabe todo esse conteúdo assim que vocês veem, tudo preparadinho, bonitinho? Pois é, tem uma pessoa que pensa nisso. Então, eles se chamam os produtores. Eles assistem programas diferentes, eles leem revistas, eles pesquisam muito, sabe? Acessam a internet. E aí, eles pensam na pauta, que a gente chama, né? A pauta, que é depois ela se transforma na entrevista ou na reportagem. Então, eu comecei como produtora, pensando no conteúdo do programa. Depois, eu fui ser editora. O editor também, ele tem duas funções importantíssimas. Por quê? Porque tem o editor de imagem, que ele escolhe a melhor imagem que o cinegrafista, seu amiguinho que está ali filmando, ele capta a imagem pra gente, né? Então, tem o cinegrafista, ele leva as imagens para o editor. E aí, tem também o editor de texto, que é quando ele vai ver o texto que o repórter escreveu para fazer a reportagem. E aí eu fui editora durante um tempo. E aí foi quando eu tive essa oportunidade de ser repórter e apresentadora. Foi quando eu fui convidada para vir morar em Caruaru. E aí eu tive essa oportunidade de ser apresentadora na TV Asa Branca. Apresentei o ABTV, primeira edição, por cerca de 2 anos e meio. Depois que eu fui para a TV Jornal, fazer entretenimento, que é o que eu faço hoje em dia, né? O cotidiano. É o cotidiano. Eu comecei no Sobretudo, depois eu fui para o cotidiano, que é entretenimento, que é um pouquinho diferente do jornalismo, como que eu me inspirei do William Bonner, do Jornal Nacional, né? Pronto. Então, é um pouquinho diferente, é mais leve, até a linguagem, ela é diferente. Eu respondi a sua pergunta? Sim. Então, tá bom. Vamos lá. Quais foram os seus desafios? Ai, meus desafios foram muitos, né? Como eu falei, eu comecei como estagiária no jornal impresso. Mas eu sempre tive um sonho de trabalhar na televisão. E os meus maiores desafios foram as pessoas que eu cruzei no meu caminho, porque nunca é fácil na vida a gente conseguir as coisas que a gente quer. Infelizmente, a gente vai se deparar com algumas pessoas e alguns obstáculos que vão fazer a gente querer desistir, pensar em desistir. Então, o meu maior desafio foi o não que eu escutei. O não, você não consegue, você não é capaz, você não tem perfil. Então, esse foi o maior desafio, foi o escutar o não. Trabalhar esse não em mim e saber que eu tinha, sim, capacidade de conquistar os meus sonhos. O não foi o meu principal desafio, que você também vai escutar muito na sua vida, você também vai escutar muito na sua vida, mas a gente precisa absorver esse não e transformar ele em sim, e não desistir. Quais são os projetos que você está trabalhando nesse momento? Nesse momento, a gente está trabalhando no cotidiano, né? Eu trabalho na TV Jornal, tem quase 6 anos que eu estou na TV Jornal,
E aí, o meu maior projeto hoje, que é o de segunda a sexta, é o cotidiano. E a gente tem sempre vários quadros e vários conteúdos para a gente melhorar o programa a cada ano que passa. Por quê? Porque com a evolução da internet, a gente também precisa fazer com que esse programa ele evolua, com que ele fique mais dinâmico, com que mude a linguagem. Então, hoje o cotidiano é o meu projeto principal, que é o maior desafio. Mas também tem os outros projetos que eu faço, como o Verão Positivo, que ele se tornou um projeto hoje totalmente digital, por conta da pandemia, o Talento Kids também, que é um projeto para criança, não sei se vocês já puderam acompanhar, é onde a gente descobre talentos também, crianças que cantam, crianças que dançam, que interpretam, sabe? Então, o nosso principal objetivo foi transformar esses projetos para esse momento de pandemia, que a gente está vivendo, que a gente tem que ficar mais em casa, que a gente teve que mudar totalmente os nossos hábitos, sabe? Então, primeiro, desculpa a vocês que eu não estou usando a máscara, né? Que eu estou na minha casa, mas está todo mundo segurinho aqui e de máscara. E como eu estou falando muito, aí eu prefiro ficar sem máscara, mas eu sou testada sempre e eu já tive coronavírus também. Mas já passou. Se você tivesse 10 vezes mais recurso para produzir 10 vezes melhor, como você faria os seus projetos? Nossa Senhora! Meu estúdio seria incrível, lindo, gigante, maravilhoso, sabe? Eu investiria muito em tecnologia se eu fosse a dona da televisão, tá? Porque assim, quando a gente fala se eu tivesse 10 vezes mais recursos, por exemplo, a TV não é minha, eu trabalho para a TV. Então, se a TV tivesse 10 vezes mais recursos, com certeza ela investiria em tecnologia, em estrutura, em estúdio, em pessoas para trabalhar também, porque quanto mais produtores, como eu falei do produtor, a gente tem mais conteúdo bacana, a gente vai ter também. Então, acho que a gente investiria mais nessa proposta, né? Que é o que a gente tenta fazer de fato cada dia mais. Mas se Marcela Calado tivesse 10 vezes mais dinheiro do que ela tem, o que é que eu faria? Quando a pandemia passasse, eu viajava todo mês, porque eu adoro viajar, descansar. A gente trabalha tanto, sabe? A gente usa tanta cabeça para trabalhar, porque tem muita gente que acha que o meu trabalho é bem fácil, porque a gente chega na frente da câmera e fala, mas a gente trabalha sob pressão, que eu acho que é um dos piores trabalhos que existem. É a gente ter que entregar uma coisa, tá sempre passando alegria, tá sempre passando que você tá tranquilo, que você não tem problemas, sorrindo e sempre o melhor para vocês, mas ao mesmo tempo você é cobrado por isso. Então, quando você é cobrado, muito cobrado, acaba que você, tem a sua mente muito sobrecarregada. Então, se eu tivesse 10 vezes mais recursos, eu viajaria todo mês para descansar. Se você não conseguisse ter sido jornalista, o que você seria? Ai, que pergunta difícil essa. O que eu seria? Porque eu acho que eu sou vocacionada, né? Eu nasci para isso. Eu falo muito também, vocês perceberam, né? Se eu não fosse jornalista, eu acho que eu seria arquiteta ou veterinária. Eu gosto muito de bicho. Nossa, vocês viram, eu tenho 3 gatos. E eu gosto muito também desse universo de decorar, sabe? Moda, essas coisas. Ou eu seria arquiteta, ou eu seria arquiteta, ou eu seria veterinária. Mas bem distante assim, porque eu acho que eu escolhi a profissão certa para minha vida. O que o seu trabalho proporcionou para você? Meu trabalho me proporcionou tanta coisa legal. Eu tive o prazer de conhecer pessoas que eu via na televisão e que eu admirava muito, e que eu achava que eu nunca ia conseguir chegar perto dessa pessoa, como o próprio William Bonner, né? Que eu assistia a ele, a gente quando vê na televisão o Boa Noite todos os dias, eu respondia boa noite para ele, tanto na abertura do jornal, quanto no término do jornal. Então, ele lá no Rio de Janeiro, inalcançável, trabalhando na TV Globo, e eu na minha casa, na época eu morava em Maceió, então assim, nunca que eu vou conseguir conhecer o William Bonner, eu consegui. Eu consegui realizar o sonho de conhecê-lo enquanto jornalista que trabalhava fazendo jornalismo. E no entretenimento, eu conheci uma mulher que fez parte da minha vida e que foi a maior emoção que eu tive, que eu fiquei extremamente emocionada, que foi a Xuxa. Ela fez parte da minha infância, da minha adolescência e até hoje ela faz parte, né? Porque, de fato, as memórias ficam. Então, são coisas assim, são momentos que o jornalismo me proporcionou de eu realizar sonhos de criança, como conhecer essas pessoas. E entre tantas outras coisas, em tantas histórias que eu pude conhecer e lugares que eu pude visitar através do meu trabalho. Entendi. Qual é a mensagem que você deixa para aquelas pessoas que querem seguir essa sua carreira de jornalista?
A mensagem que eu deixo para você que quer ser jornalista, que tem o sonho de trabalhar, acho que não só na TV, porque o jornalista ele não se resume só à televisão. Ele tem um trabalho tão bonito, hoje em dia tem aí nos sites, escrevendo, tem também na rádio também para você levar a sua voz para o mundo, tem na TV. Eu acho que a principal mensagem é: não desista dos seus sonhos, a gente tem que ter amor em tudo que a gente faz. Não vocês vão sempre ouvir, mas a gente tem o poder e a capacidade de transformar em si, em muita dedicação, e estudem, porque o jornalista, ele trabalha com informação, então ele tem que ser bem informado, ele tem que saber falar sobre todos os assuntos. Então leiam bastante, estudem, se dediquem, aproveitem esse momento que vocês estão aí na escola, suguem o professor de vocês, tirem todas as dúvidas, aprendam muito. Porque quando vocês se formarem, vocês vão ser cobrados para passar informação e cobrados por conhecimento. Então, estudem bastante e se dediquem e amem acima de tudo o que vocês fazem. Porque nenhuma profissão é fácil. Mas quando você ama o que você faz, tudo se torna mais fácil e prazeroso. Qual foi a pessoa mais importante que você já entrevistou? É a mais importante. Tantas pessoas assim, importantes que eu entrevistei. Deixa eu ver. Peraí, é difícil agora, assim, porque você fala importante pra mim ou importante para o país? Você. Pra mim. Importante pra mim que eu entrevistei. Deixa eu pensar, viu? Porque foram tantas pessoas e é difícil a gente escolher apenas uma, né? Mas uma pessoa importante que eu entrevistei. Que pergunta difícil. Nunca ninguém me deixou assim, sem palavras pra pensar. Eu penso muito rápido e ela me pegou. Bom, a Xuxa eu não entrevistei, a Xuxa eu conheci. Mas tem uma dupla que eu também acompanhava quando eu era criança, que minha mãe me levava no show, até na porta dos hotéis para tirar foto, que eu tenho várias fotos com essa dupla, e que eles também fizeram parte da minha vida. E eu entrevistei, que é Zezé de Camargo e Luciano. Então, foi até aqui em Caruaru essa entrevista, e quando eu entrei, eles ficam em camarins separados. Por conta de protocolo artístico mesmo, cada um tem seu camarim. Então, quando eu entrei primeiro no camarim do Luciano, que eu vi eu com o microfone na mão, eu queria dar um abraço nele, tirar uma foto, mas eu enquanto jornalista, eu não podia fazer isso, porque eu estava trabalhando. Então, eu cheguei, eu tive que me controlar, eu tive que dar boa noite, perguntar a ele o que era que eu podia conversar com ele, se tinha algum assunto que ele não gostaria que tocasse. E no final, eu ainda tive que manter e me segurar e falar: eu posso tirar uma foto com você? Aí ele disse: pode. Aí foi quando eu abracei ele e tirei uma foto. Mas assim, de fato, eles fizeram parte também da minha infância. Eu cresci também ouvindo os dois. Então, eu me tremia muito, mas eu tinha que segurar aquela emoção. Foi a dupla, Zezé de Camargo e Luciano. Assim, pensando muito, tá? Porque tem várias pessoas que eu fiquei bem emocionada e também foram muito importantes para mim. Entendi. Obrigada por essa entrevista. E você vai ser jornalista quando crescer? Você pensa nisso? Eu penso mais em medicina, né? É bacana também. Eu também incentivo a minha filha a fazer medicina. Meu pai era médico, então era uma coisa também que eu gostava muito. Mas eu acho que a gente tem que ter vocação para tudo que a gente for fazer. Então, se você tem vocação e se você quer isso, invista, porque é uma profissão muito bonita. Entendi. Muito obrigada. Tchau. Até o fim. Então, espero que vocês tenham gostado da entrevista. Então, professora, trabalho concluído. Dá um 10 aí, por favor.